cidade que mora dentro do meu coração. Às vezes rola sacanagem, pois na realidade todo mundo é fanfarrão. Torcedor é sempre legal, porque aqui não tem nenhum baixo astral. Bola Ativa é tão querido, se tu gostares eu não duvido. Muito bem, está começando mais um Bola Ativa aqui na programação da Rádio Ativa FM. Para você que está ligado aqui com a gente no rádio, na frequência 87.5 do seu dial, na internet no ativafmmatinhos.com.br ou então no nosso aplicativo de celular. Outra opção, a nossa live de Facebook, que você pode acompanhar aí o nosso programa com som e imagem. Aproveite para mandar aí um comentário aí na caixinha de comentários do Facebook. Você também pode se manifestar mandando mensagens de WhatsApp pra gente no 3473-2794. Lucas Pesco já está por aqui. Boa tarde, Pesco. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Rádio Ativa, população do Matinhos e litoral do Paraná. Chegamos, atrasado, mas chegamos. Muito bem, acabamos de chegar aqui e eu quero, antes de mais nada, lembrar a você, empresário, você, dono de algum estabelecimento que queira aqui anunciar com a gente, procure-nos, mande aí suas mensagens inbox na página de Facebook aqui do Bola Ativa, o facebook.com/ativa, login mais fácil, URL mais fácil que essa não existe realmente, facebook.com/bolativo, ou então mandar um e-mail pra gente no bolativo@gmail.com. Além disso, você tem a opção de mandar e ligar pra gente, conversar pelo WhatsApp com a gente no 997230051. Chegamos! Pontualmente 17 horas aqui em Matinhos. E vamos começar a carga aqui do nosso Bola Ativa, um assunto que eu já queria abordar logo de cara aqui com vocês, ouvintes, você internauta também que está acompanhando a gente pelo Facebook. Ali na pequena reunião de pauta que eu e o Pesco tivemos hoje à tarde, ele chamou a minha atenção aqui para um assunto interessante, que é a treta envolvendo equipes do futebol brasileiro, mais precisamente aqui 7 equipes, entre elas o Atlético e o Coritiba, contra a Turner. A Turner que havia fechado aí um contrato aí com essas equipes para a transmissão dos jogos delas no Campeonato Brasileiro. Lucas tem mais detalhes aí sobre essa encrenca toda. Essa novela, como a gente já havia comentado, já se estende há algum tempo, e agora junto com o Bahia, Ceará, Fortaleza, Palmeiras e Santos, com o Atlético Paranaense e o Curitiba, eles dão um pontapé inicial nessa crise, um pontapé inicial, né, na verdade, desfecho dessa crise com a Turner, que é essa empresa de transmissão, né, do futebol brasileiro. Os clubes contrataram uma empresa especializada para discutir diretamente com um grupo de americanos os impasses relacionados ao contrato com a TV fechada do Brasileirão, por sugestão do presidente do nosso time aqui de Curitiba, do Atlético Paranaense, Mário Celso Petralha. Ele indica aí a Live Mode, né? Que é a empresa que está mediando essa situação, que é a empresa do fundador do esporte interativo, por claro, indicação de Mário Celso Petralha, que está intermediando todo esse grupo das equipes do futebol brasileiro nessa discussão. Diz aí, Ricardo, o que você acha? Novela vai longe? Eu acho que vai, que por Turner, ela não está nem um pouco disposta também a encerrar, né, o vínculo que ela tem com essas equipes, a menos que ela receba a compensação financeira aí que ela está esperando aí por quebra de contrato.
né, dos times aí que querem encerrar esse vínculo com a Turner, apenas o Fortaleza foi o que se manifestou aí de forma mais contundente, reclamou publicamente porque estava recebendo aí 9 milhões aí por esse contrato aí com a Turner, enquanto as outras equipes, aquelas que ainda mantêm vínculo com a Globo, elas estão recebendo por volta aí de 23 milhões aí no contrato. Mas essa bronca, na verdade, ela já é antiga. Isso aí começou lá em 2016, quando as equipes resolveram, alguns times resolveram se rebelar, né, romper o vínculo que tinham com a Globo, achando que a Globo oferecia muito pouco dinheiro. Aí foram atrás da Turner, que estava, na verdade, na TV Esporte Interativa. A Turner era dona de 30% do canal. Eles resolveram bancar essas equipes aí, tentar, né, para transmissão exclusiva em TV a cabo e também por streaming, justamente essas equipes aí que não estavam satisfeitas com o dinheiro oferecido pela Globo. Na época, aliás, outras equipes também acharam que a grana oferecida aí pela Turner e pela Esporte Interativo era boa, só que ficaram com medo de pular fora porque Globo ainda é a Globo. Sim. Questão de visibilidade e tudo mais, eles não quiseram deixar aí esse vínculo que eles tinham com a Rede Globo de televisão, o grupo Globo, né, porque não só na TV aberta, como também na TV a cabo e as transmissões do Sport TV. Aí teve todo um rolo, depois, na sequência, a Turner, ela se adonou de toda a estrutura do Esporte Interativo, o canal passou a ser todo da Turner. Eles resolveram intensificar o investimento no futebol, tanto é que a Liga dos Campeões passou a ser transmitida com exclusividade em TV a cabo, né, uma coisa que a Sport TV, a ESPN, desde lá dos anos 90, quando chegou a TV a cabo aqui no Brasil, a ESPN vinha através da NET, da TVA, eles transmitiam a Liga dos Campeões, era a grande atração de futebol da ESPN, e eles acabaram tomando e passando a ter a exclusividade, o pessoal da Turner, o pessoal do Esporte Interativo. Nisso eles se empolgaram com o futebol, resolveram também olhar para a Copa do Nordeste, como em sequência para o Campeonato Brasileiro, pegando justamente essas equipes que não estavam satisfeitas com o que havia sido oferecido pela Globo. Mas antes, né, de começar o campeonato, que seria, onde haveria essa exclusividade, que seria o torneio de 2019, esse contrato, vamos relembrar aqui, já vinha sido fechado desde 2016, né, um ano antes, em 2018, agosto de 2018, aconteceu a extinção dos 2 canais da TV Esporte Interativo. A Turner resolveu encerrar as atividades desses 2 canais e os jogos do Campeonato Brasileiro passaram a ser transmitidos, quem tem TV a cabo sabe, passaram a ser transmitidos na TNT e no Space, que são 2 canais especializados em filmes, não são esportivos. Inclusive foi na época em que houve até um buchicho por conta da crise aí nas emissoras de TV a cabo, na época, de que a Sport TV não, ESPN e a Fox Sports iriam se unir, porque eles pertencem à Sport TV eu tô com a Sport TV na cabeça, a ESPN e a Fox pertencem ao mesmo grupo, eles iriam se juntar e ia se tornar um único canal, mas não seria um canal esportivo. A ideia dos executivos americanos era criar um super canal que teria uma programação mais generalista, ia ter esportes, ia ter jornalismo, ia ter filmes, tudo mais, né? O conceito revolucionário dos americanos é esse. Precisava dizer para eles que isso já existe aqui no Brasil e se chama TV aberta. Essa coisa que você, dependendo do horário, você liga, tá passando jornal, tá passando esporte, tá passando novela, tá passando sessão de descarrego, enfim. A coisa daí, por conta desse buchicho na época, que acabou não acontecendo, mas teve, né, essa descontinuidade nos canais aí do Esporte Interativo. E eles viram que as transmissões por streaming também não estavam valendo a pena. Os jogos assim que eles transmitiam com exclusividade eram muito poucos, e as partidas que eles tinham que dividir a transmissão ou com a Globo ou com a Sport TV não rendia a audiência esperada. Nesse meio tempo também a Turner acabou sendo incorporada pela Warner, que daí sim é dela que veio a ideia de não investir mais no futebol porque não estava valendo a pena. E agora a AT&T, né, ela comprou
né, a estrutura da Warner, comprou a Warner e veio o recado de que eles não vão realmente mais investir em futebol brasileiro. Eles vão manter aquele vínculo que eles tinham com o Campeonato Brasileiro, que é aquele compromisso de transmitir os jogos, quer dizer, transmitir os jogos naquelas, né, o jogo passando na TNT e na Space. Não mais um canal esportivo exclusivo para essas transmissões. Vão mostrar até a edição de 2024 e manter o que ele já tem acertado também com a Liga dos Campeões. Por isso que as equipes, essas equipes aí que foram citadas, entre elas o Atlético e o Coxa, também o Bahia, o Ceará, o Fortaleza, o Palmeiras e o Santos, resolveram aí se rebelar e tentar quebrar esse vínculo que eles têm com a Turner, inclusive usando os serviços dessa Live Mode, que é uma empresa que foi sugerida aí pelo Mário Celso Petralha. Lembrando que a multa individual com o rompimento desse contrato é de quase 300 milhões de reais por clube. É muita grana, então essa intermediação da Live Mode, segundo o Petralha, né, é para diminuir os custos de compra. E é exatamente por isso que a Turner não quer ceder, porque ela sabe que se a iniciativa de quebra de contrato partir dos clubes, ela vai faturar muita grana em cima disso. Por isso, nenhum dos lados aí está querendo ceder. Os clubes querem encerrar esse vínculo, mas a Turner também não aceita simplesmente sair de mãos abanando dessa história toda, e a novela ainda vai continuar. Agora, 17h09 aqui em Matinhos. E por falar em televisão, por falar em esporte na televisão, futebol na televisão, né, saiu aí um cronograma aí um programa de várias partidas que vão ser transmitidas, reprises, né, de jogos históricos que vão aí ser transmitidos em vários canais de TV nesse momento de minha. Não é porque o futebol parou que o torcedor vai ficar sem futebol na televisão, não é mesmo, Lucas? É isso aí, realmente a gente teve acesso aqui a um cronograma de jogos reprises que vão passar em diversos canais de comunicação, e agora até eu estou lendo o nome de um canal aqui, que é um canal totalmente alternativo, que é o DAZN. Eu não sei se é assim que pronuncia, Ricardo, como é que pronuncia? DAZN. Algo diferente que surgiu, acredito que há uns 2 anos, né, como um streaming, um Netflix do esporte, que é uma novidade de transmissão do futebol brasileiro, e que o Atlético Paranaense tem adotado e vários outros clubes têm adotado agora, né? O Atlético, acredito que tenha sido do primeiro Brasil que deu o pontapé com essa empresa da DAZN, que é um streaming pago como Netflix, e você tem acesso a diversas modalidades de esportes, e uma delas é o futebol. Voltando lá para esse cronograma, né? Nós temos hoje, nessa quarta-feira, já deve estar rolando um reprise agora que começou, já deve ter acabado. Ele começou não acabou não. Agora não sei. Era para ter começado às 4 horas, né, de hoje. O jogo seria de Liverpool e Southampton. Nomezinho Jaguar da Premier League 2019-2020. Agora às 19 horas no horário de Brasília vai acontecer os famosos 0x0 do Brasil e México, segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo de 2014 pelo canal Sport TV. E agora nessa quarta-feira tem mais jogo, né, Ricardo? Fala aí pra nós. Nessa quarta-feira, dia 27? Exato. Pois é, né? Vai ter aí partidas aí do campeonato, até do Campeonato Paranaense, até Cascavel e Atlético vai passar. Bem mesmo. Hoje aí, começou 4 horas da tarde na DAZN, ou DAZN, como queiram. Como disse aqui o Lucas, Brasil e México pela Copa do Mundo, vai passar no Sport TV, até a final da Euro de 92 entre Dinamarca e Alemanha. 2 equipes que eu queria ter a camisa da época, né? Dinamarca e Alemanha eram camisas bonitas daquela época. Eu queria ter, mas vai ter a grande final hoje, quer dizer, a reprise da grande final hoje, 6 horas da tarde, daqui a pouquinho, no TV. Por falar na final da Euro 2002, você já assistiu um filme que tem na Netflix, inclusive?
Final da Euro 92. Exato. Você já assistiu um filme que tem na Netflix chamado Verão de 92? Nunca assisti. Conta justamente a história da Dinamarca sendo campeã dessa Euro. É uma equipe que ela na primeira fase da Eurocopa acabou não conseguindo a classificação, acabou indo para a fase final porque a Iugoslávia foi eliminada não por critérios técnicos, mas por problemas políticos, né, questão ali de guerra na Iugoslávia, Bósnia, aquelas repúblicas que acabaram virando independentes logo depois. A Dinamarca ficou com essa vaga, foi para a fase final e acabou sendo campeã da Euro 92. Que vai ser reprisada agora, né? Que vai ser reprisada daqui a pouco lá no Sport TV. Também teremos no mesmo horário na ESPN1 o Campeonato Espanhol de 2005-2016, da temporada 2005-2006, o Barcelona e Real Madrid, e também o jogo já citado aqui pelo Lucas Pesco do campeonato inglês. Também tem o clássico de Manchester United, Manchester City, hoje às 9 da noite na ESPN Brasil. Além das partidas que vão acontecer, as reprises amanhã durante todo o dia. E eu quero destacar aqui para você, torcedor do Curitiba, lembrando mais uma vez que no domingo, às 4 da tarde, aqui para o estado do Paraná, será reprisada a final do Campeonato Brasileiro de 85 entre Curitiba e Bangu. Curitiba e Bangu que decidiram o Brasileirão de 85, foi para os pênaltis, né, depois do 1-1 no tempo normal, e o Coxa acabou sagrando campeão. Semana passada foi o título do Atlético, e essa semana, esse próximo domingo, será o título da equipe Coxa Branca, o título nacional. E por falar em reprise, tem um jogo que está bem na memória aí dos brasileiros, que vai ser reprisado no dia 31, o que é? Domingo? 31 de maio, vou dar uma conferida aqui. Dia 31 de maio vai ser... Domingo, exatamente. Domingo, às 7 da noite, na Sport TV, é o jogo do 7-1. Não quero. Sofrer de novo, né? Brasil e Alemanha, o jogo que aconteceu no Mineirão pelas semifinais da Copa de 2014, que o Brasil levou de 7-1, será reprisado neste domingo na Sport TV. Onde que você estava no 7-1, Ricardo? Estava em casa. Estava em casa? Aliás, tem uma história interessante daquele jogo, porque assim, eu tenho uma tradição, toda a Copa do Mundo que aparece, que eu sempre tento ver todos os jogos do Brasil no mesmo lugar. Deu certo em 94, deu certo em 2002. Só que, na Copa de 2014, eu não ia conseguir cumprir isso, porque quando o Brasil estreou contra a Croácia, eu estava aqui em Matinhos, eu não morava aqui ainda. Aí eu pensei o seguinte, já que eu não vou estar aqui para o próximo jogo, eu vou dar um jeito de assistir uma partida em cada local, cada partida em um jogo diferente, em um local diferente. A culpa é tua. Exatamente. Porque veja bem, esse jogo Brasil e Croácia, eu estava aqui na praia, vi o jogo por aqui, o Brasil ganhou. Aí Brasil e México, eu vi na minha casa. Brasil e Camarões, terceiro jogo da fase de grupos, eu vi na casa de um amigo meu. Brasil e Chile, semifinais, eu vi na casa de uma tia minha. Brasil e Colômbia, eu vi na casa de um outro amigo meu, estava ajudando ele a pintar a casa, a gente parou para ver o jogo. Aí Brasil e Alemanha, era para eu ter ido assistir lá no bar do Alemão, lá em Curitiba, acabou não dando certo, acabou miando de última hora. Eu vi o jogo em casa, onde eu já havia assistido Brasil e México, e o Brasil tomou essa carraspana, levou 7-1 da Alemanha. Portanto, a culpa é minha, podem me cobrar. Agora, 17 horas e 16 minutos, daqui a pouco a gente vai para o nosso primeiro intervalo. Eu quero lembrar a você que no próximo bloco vamos trazer aí a conversa que tivemos com o piloto, o kartista aqui de Matinhos, o Cauê Pampu. Ele que vai falar sobre a pausa também na sua atividade aí como piloto durante esse período do coronavírus. Também vamos conversar mais um pouco sobre futebol aqui, como foi a volta das equipes paranaenses, aí a volta aos treinos no dia de ontem. Né, depois da decisão no dia de ontem e no dia de hoje, né, depois da determinação aí da Secretaria da Saúde liberando os treinos físicos para as equipes profissionais de futebol aqui no Paraná.
Lembrando mais uma vez, você ouvinte, que você pode aqui mandar sua mensagem pra gente no 3473-2794. Esse é o WhatsApp aqui da Rádio Ativa FM. Se preferir, participe pela caixa de comentários da nossa live no Facebook. Nesse momento o programa está sendo transmitido ao vivo com som e imagem na live facebook.com/ativa. São aí os canais de comunicação aí pra gente, pra você participar aqui do nosso programa com a sua opinião, o seu comentário. 17h18. Então vamos para o intervalo, voltaremos daqui a pouquinho. Continue com a gente, Ativa FM, a primeira no seu rádio, a única no seu coração. Muito bem, 17h21. Estamos de volta aqui com o Bola Ativa, na programação aqui da nossa Ativa FM, para você que nos acompanha no rádio, na internet, né, no aplicativo de celular ou pelo Facebook. A nossa transmissão ao vivo aqui com som e imagem é a nossa live dentro da programação. Vamos começar aqui falando de kart. Daqui a pouco a gente vai trazer aqui a conversa com o Cauê Pampucci, mas antes, né, até como um gancho, vamos falar sobre a Copa KGV Virtual, ela que vai iniciar aí a sua segunda edição com descontos e novos horários, não é mesmo, Lucas Pesco? É isso aí, a Copa KGV. KGV é o Kartódromo Granja Viana. Em conversa com o Cauê agora à tarde, mandei uma mensagem para ele: Cauê, você tá sabendo da Copa? O Cauê, que é nosso entrevistado do dia de hoje, né, desta quarta-feira. Cauê, já correu nesse kartódromo? E ele me respondeu: já corri sim, competindo pela Copa Brasileira, pelo brasileiro presencial, né, não pelo virtual, pelo brasileiro presencial no kartódromo da Granja Viana. Mas na época ele comenta que era da AMICA, né, que é a Associação dos Kartistas do Brasil. Esse evento ele acontece de forma virtual, justamente por conta do Covid-19. Eles inventaram essa etapa virtual que pode ser disputada através de inscrição no site do kartódromo do KGV, né? Você pode fazer a sua inscrição e participar dessa etapa. Ela já teve uma primeira edição que teve muito sucesso, com a vitória de Lucas Freitas no traçado online do kartódromo da Granja Viana. O torneio surge como alternativa, né, durante essa pandemia, para os fãs da modalidade. Show, né? Oh, bacana, interessante, até uma opção que o pessoal tem aí, pelo menos para dar uma desanuviada, uma desopilada aí, né, com pilotar aí um grande videogame. É pro videogame funcionar, né? Exatamente. Oh, agora eu não sei qual é o online, né? Eu não sei qual é o aplicativo, o jogo que é competido, mas eu sei que tem como você entrar no site, tem todas as explicações de como se inscrever e participar dessa Copa Virtual. Lembrando que a premiação para o campeão da etapa é uma inscrição para a Copa presencial assim que abrir o kartódromo da Granja Viana KGV. Tá certo, e continuamos falando aqui de kart. Vamos trazer aqui a conversa com o Cauê Pampucci, piloto de kart aqui de Matinhos. Ele que foi mais um entrevistado pelo Bola Ativa, né, para falar aí sobre essa pausa nos esportes por conta do coronavírus. Vamos aí com o Cauê Pampucci. Cauê, como que a interrupção das atividades impactou na sua preparação? Você segue tendo alguma rotina de treinamentos diante dessa pandemia ou parou com tudo? Olha, diante do treinamento do kart em específico, ela foi travada, sim. Como as pistas são em conjunto social, ali fica difícil manter o treino, então a maioria por parte tudo fechada, né? Então daí ficou bem complicado nessa parte de manter os treinos e a rotina no kart. E essa pausa te afetou em algum ponto na questão de patrocínios, apoios? Olha, a princípio, como nós tínhamos os contratos dos patrocinadores, não mudou muita coisa assim, não.
pagam praticamente por etapa, essas coisas, daí não afeta muito, mas só adiou cada etapa que nós ia fazer. E você sabe dizer quais foram as competições que você participaria e que foram canceladas por conta da interrupção dos esportes? Nós íamos ter agora em junho, era o CKI no Beto Carreiro que nós íamos participar, era uma corrida de 12 horas, foi já adiada por conta disso, né? Era mais próxima. A previsão que deram era de 1 mês e pouquinho, deu o prazo agora e até agora nada, né? E você tem uma perspectiva para um retorno das competições? Acha que ainda volta esse ano ou só mesmo para 2021? Olha, eu esperaria muito que voltasse esse ano, mas pelo decorrer das coisas aí eu tô achando bem difícil. Cauê, essa pergunta que eu vou fazer para você, eu tô fazendo para todo mundo com quem eu já conversei já. No futebol já tiveram início aí algumas discussões sobre a volta dos torneios, que divide opiniões, em alguns países até voltou, o caso aí da Alemanha. Você como atleta amador, eu quero uma opinião pessoal sua, você se sentiria seguro para voltar logo, para voltar o mais cedo possível, ou acha que seria mais seguro, mais prudente ainda esperar mais um pouco? Sem dúvida nenhuma, eu acho que seria muito mais prudente esperar tudo isso, né, porque então não sabemos como que vamos ter que agir diante disso, né, então seria esperar mesmo a posição de tudo para saber o que fazer. Tá aí a fala do Cauê, o nosso piloto de kart aqui de Matinhos, o Cauê Pampucci, falando que, né, a preparação dele para os torneios acabou sendo aí afetada também. Ele teve que parar por conta dessa pandemia do coronavírus, inclusive, né, uma competição que ele disputaria aí às 12 horas do Beto Carreiro acabaram sendo adiadas. Fico pensando como é que deve ser essa prova, né? É verdade, o Cauê tem que fazer mais uma entrevista, O Cauê é uma pessoa que eu conheço, acho que faz uns 9 anos que eu conheço o Cauê, e desde que eu conheço ele é apaixonado pela velocidade, pelos karts. Eu lembro que na pista que foi desativada, que tinha aqui em Matinhos, né, a 34, o kart indoor, ele fazia várias competições de tempo com o Samuel Braga. Os dois, eles se quebravam naquela pista. Quem sempre fazia o melhor tempo, o Cauê sempre estava em excelentes posições ali. Eu algum tempo atrás até ia brincar ali na nossa pista. Não sei se é um kartódromo, se a gente pode considerar um kartódromo, mas na pista que tinha aqui em Martins, eu adorava ir ali brincar. E sempre o nome do Cauê estava em primeiro lugar na categoria dele, lá no peso dele. Show de bola, um abraço, agradecer o Cauê pela entrevista, né, Ricardo? Agradecendo e já fazendo o convite que a hora que liberarem aqui e a hora que você retomar com as suas atividades também, Cauê, voltar aí com a preparação, voltar aí com os torneios, os campeonatos de kart, você está mais do que convidado para aparecer aqui no estúdio para bater um papo com a gente. Mas eu dizia que eu fiquei curioso para saber como é que deve ser essa... Às 12 horas? Às 12 horas, porque é o seguinte... Mas faz pra ir no banheiro? Não, deve ter um revezamento. Eu acho que é assim como havia as 24 semanas de... Eles, vários pilotos revezando um carro só. Não sei como é que é. O Cauê vai explicar pra gente quando aparecer aqui. Mas é assim porque... Na meia maratona do Disney World, lá em Orlando, dentro do parque tem uma corrida, uma meia maratona, né, com atletas profissionais, tudo. E aí quando fica em volta ali o Mickey acenando, quando o cara ganha, vai lá o Pateta comemorar com ele, abraçar. Eu fico pensando como que deve ser isso no Beto Carreiro. O cara passando com o kart aqui deve ser 2 cowboys trocando tiro em volta, não sei. Pode ser. Eu fico curioso realmente porque o Beto Carreiro é o cowboy brasileiro, ou pelo menos era, né? Porque... Mas continua sendo, a lenda... ele deitou o cabelo, mas a lenda continua permanecendo. Sem dúvida. Agora, 17 horas e 29 minutos, saindo do kart, indo pro futebol, mas ainda falando sobre a questão do coronavírus. Hoje, o presidente da Federação Paranaense de Futebol conversou com a imprensa e preveu a volta do campeonato na segunda quinzena de junho. Né, a gente já havia anunciado aqui nas edições anteriores, episódios anteriores aqui do Bola Ativa, de que o campeonato paranaense, ou pelo menos os treinos das equipes paranaenses profissionais, iriam retornar depois da autorização aí da Secretaria da Saúde, mas
como previu aí o nosso Christian Toledo na coluna dele na Tribuna do Paraná, se dá a mão, aí já querem o pé, né? Como voltou aí os treinos físicos, já estão falando da volta das partidas. Aí o Hélio Cury, ele disse que está trabalhando com a ideia de retomar a competição em até um mês. Só que isso, claro, pode mudar se os números de casos do coronavírus aqui no Paraná aumentar. Segundo Hélio Cury, a vida é mais importante. A vida é mais importante, mas você já está pensando, né, em voltar ao campeonatinho aqui, né, seu? Mas a pressão é muito grande em cima do homem para voltar. Isso estava na cara que ia acontecer. Ele liberou o treinamento essa semana e, bem como o Ricardo fala, deu o dedo, que é o braço. Se deu o dedo, se dá a mão, o cara já quer o braço, né? E falando aqui do lado, aqui o nosso representante do litoral, o Rio Branco, aqui de Paranaguá, né, a equipe já demonstrou, né, o clube já demonstrou apreensão quanto a essa questão aí do coronavírus e da possível volta do Campeonato Paranaense. O Rio Branco espera o apoio para custear os testes de Covid-19. Você vê que eles precisam ainda de um apoio ainda para fazer esses testes aí com os seus jogadores. O time de Paranaguá está sem calendário e diz que não há dinheiro para pagar por esses testes. O presidente do clube falou que se tiver que arcar com essa despesa também, vai ser mais uma dívida que vai cair aí no bolso do clube. Foi o que disse aí o Herminho, o Emerson Oliveira, o presidente do Rio Branco. Ele disse o seguinte: se o clube tiver que pagar sozinho, vai ser mais uma dívida que vamos fazer. E sem calendário, fica difícil arcar com mais uma despesa. A gente vai ter que esperar para ver como poderá fazer. Foi essa a declaração aqui do Herminho. Está se mostrando bastante com essa questão aí de bancar aí os testes de Covid-19. Lucas Pesco. Lembrando que o Rio Branco tinha feito no começo do Campeonato Paranaense um pacote de vendas de ingressos mensais, né? E acabou que alguns você comprava antecipado, alguns torcedores compraram e não tiveram jogos aí que foram parados por conta do Covid-19. Grande preocupação de todos os times, não posso falar pequeno, porque não são times pequenos, mas não são times do grande eixo, de times de capital. É uma grande preocupação, eu acredito que de todos os clubes, por várias questões, assim como quando surgiu o VAR no futebol, que era uma grande preocupação de como que os clubes iriam arcar com esse sistema. Não eram todos os clubes que teriam a condição de manter o sistema do VAR funcionando, e gerou a mesma discussão. Concorda, Ricardo, ou não? Concordo. Esse problema aí do VAR teve até uma situação semelhante no vôlei, porque se no futebol tem o VAR, no vôlei tem o chamado desafio. Eu não sei se você já acompanhou aí alguma partida de vôlei que tem o desafio, né? Que os jogadores ficam esperando sair no telão o lance e fica tocando a marcha imperial do Darth Vader no fundo, né? Fica... O problema é que na Superliga apenas alguns times tinham recursos para bancar essa questão do desafio. Se não me engano, acho que só o Sada, Cruzeiro e mais as equipes de São Paulo é que tinham dinheiro para implantar. Então fica, né? Por exemplo, os jogos da Superliga, que também foram interrompidos por conta do coronavírus, tá assim, dependendo do que for a partida, o jogo tem ou não tem desafio. Também é uma questão muito parecida com essa do VAR aqui abordada pelo Lucas Pesco, porque é sempre no bolso dos clubes que acaba caindo essas despesas. Que no bolso do clube grande, às vezes, por exemplo, o Paraná Clube, ele ainda não voltou aos seus treinos, mas eles testaram todo o seu elenco através de um sistema de drive-thru, né? Através de uma parceria com uma empresa fabricante de testes de coronavírus, né? Então, claro que mais demorado vai sair o resultado, a previsão é que saia na sexta-feira, mas o Paraná ainda conseguiu fechar uma parceria. Agora, não sei quais os termos da parceria, se os testes foram doados, acredito que não, ou se foram simplesmente com custos mais baixos para a equipe do Paraná Clube.
Imagino que eles devam ter conversado ali para baixar, né, o valor aí desses testes, mas de graça não deve ter saído, não. Nem injeção na testa. Não existe almoço grátis, ainda mais em drive-thru. Boa piada essa. Boa. E além do teste, os jogadores do Paraná, eles tiveram aferido as suas temperaturas e tomaram a famosa vacina contra H1N1 e receberam seus kits e uniformes de treino, e a tendência é que após o resultado dos testes o grupo retorne aos seus treinamentos do CT Ninho da Gralha na próxima segunda-feira, dia 1º de junho. Então eles receberam a vacina do H1N1 também pelo drive-thru? Drive-thru. Tá moderno o Paraná Clube, hein? Moderno pra caramba. A vacinação ali, né? Daqui a pouco o mascote do clube será ele, Zé Gotinha. Bem gostosa. Vou rir de ti. Ai, desculpa, não resisti. Mas aqui falando ainda sobre os clubes paranaenses, a gente falou aqui do Atlético, falou do Paraná Clube, tem também a equipe do Curitiba, a grande novidade ali pelos lados como diria aqueles repórteres antigos, né, da equipe curitibana. Eu estou aqui realmente ferindo todos os princípios aqui do programa, né, falando desse jeito, da equipe. 15 de Pirassununga. 15 de Pirassununga. Parece o Edu Brasil lá repórter lá da o elenco curitibano. Mas o Curitiba já voltou aos treinos, e a grande novidade ali pelos lados, o alto da glória, é que o time também está se movimentando nos bastidores para fazer a manutenção do elenco, já pensando na sequência da temporada. Curitiba está renovando aí os contratos com o meia Giovanni Augusto e o zagueiro Henrique Vermouth. Eles que já têm um pré-registro no site da Confederação Brasileira de Futebol e estão em processo final de assinatura. Segundo o Coxa, os novos acordos serão dentro da realidade financeira possível por conta da pandemia do coronga, por conta da pandemia do coronavírus. Essa é a grande novidade aí desta quarta-feira lá para a equipe do Curitiba. Falamos aqui do Atlético, do Coxa e do Paraná também. Do Atlético, falando em Atlético, eu quero mandar um alô aqui para um grande atleticano que está curtindo está ligadinho no 87.5, acompanhando o programa, o Marcelão. Um alô aí pro Marcelão, que já ontem mandou mensagem, tô na escuta aqui, mas a gente já tinha terminado o programa, e hoje ele repetiu aqui, tô na escuta. Um abraço pro grande atleticano Marcelão, valeu, meu querido. O Atlético que voltou a treinar hoje, né? Exatamente, voltou a treinar hoje lá no CT do Caju, depois de exatos 70 dias longe dos gramados, né? Os jogadores da equipe principal, elenco principal, puderam trabalhar aí de forma individual, procedimento que vai ser realizado, que vem sendo realizado ao longo de todo o dia de hoje, toda essa quarta-feira. Só que antes, eles tiveram que passar por um teste rápido de coronavírus, assim como os jogadores do Paraná Clube, eles também tiveram que fazer um exame de sangue, que mostrava se o profissional tinha alguma infecção atual ativa ou se teve alguma infecção antiga e já está imune. Mais um clube aqui do Paraná que se movimenta depois da liberação da Secretaria Estadual aí para os clubes com calendário profissional que tenham a chance aí de voltar às suas atividades. O Atlético criou aí um protocolo para esse retorno, protocolo que inclusive foi publicado no Twitter da equipe. Agora 17 horas e 39 minutos, vamos para mais um intervalo. Antes eu gostaria de lembrar você, ouvinte, se manifeste, mande aí sua opinião, seu recado pra gente, 3473-2794, ou então na nossa caixa de comentários da live em facebook.com/Bolativa. 17 horas e 39 minutos. Vamos para mais um break e voltamos daqui a pouquinho. Continue com a gente, Ativa FM, a primeira no seu rádio, a única no seu coração.
Muito bem, estamos de volta aqui para o último bloco, a finaleira do Bola Ativa desta quarta-feira, dia 27 de maio. Quero abrir esse bloco aqui mandando um abraço para o Daniel Torazzi, ele que está na escuta acompanhando aqui o nosso programa. Um abraço para você, Daniel. Obrigado pela sua audiência. Lembrando que você, ouvinte, pode se manifestar 3473-2794 ou então na nossa live na caixa de comentários facebook.com/Bola Ativa. Agora 17 horas e 44 minutos, faltando 16 minutinhos aqui para as 18 horas. A gente abre esse bloco falando sobre a possibilidade de Mike Tyson enfrentar Evander Holyfield. Aqui ontem o Lucas Pesco deu aqui pra gente a informação de que Vanderlei Silva pode enfrentar o Mike Tyson, mas também tem vários outros lutadores na fila aí para um confronto com o Tyson, e um deles é justamente o Evander Holyfield, fazendo uma reedição da famosa luta da mordida na orelha. Isso lá em 1997, aquela luta que já era uma revanche, porque em 96 Holyfield e Tyson já tinham se enfrentado e o Holyfield havia vencido. E é essa luta que o pessoal lá da Globo.com disponibilizou na íntegra, através do streaming, para quem quiser acompanhar a luta aí com a narração do Galvão Bueno, ele transmitindo aí o primeiro confronto, o primeiro combate entre Tyson e Evander Holyfield, Mike Tyson e Evander Holyfield, isso lá em 1996. A famosa mordidinha na orelha narrada por Galvão Bueno, então. Exatamente, era ele que estava lá acompanhando. Ele narrou as duas lutas, na verdade. Essa primeira, quando o Holyfield ganhou, e também a revanche, que era naquela época que a Globo tinha aquela faixa de boxe no final da noite, ali na madrugada de sábado para domingo. Era sempre depois do Supercine, tinha o boxe internacional. E aí, né, eles transmitiam várias lutas ali durante a noite. Foi lá que surgiram grandes nomes que hoje mais ninguém lembra, né? Como Popó. Não, Popó até veio depois, surgiu em 99. Eu me lembro de um mexicano que sempre lutava lá, que sempre eram transmitidas as lutas dele, era o Júlio César Chaves. Direto, assim, passava a luta dele na Globo. Ele era dessas categorias menores, assim, tipo médio ligeiro, médio mosca, essas coisas. E ele era um dos que acabou sendo conhecido no grande público brasileiro por conta dessas transmissões da Globo, né? Transmissões que acabaram não acontecendo mais, né? Depois foram avançando aí, né? A Globo deixou de transmitir boxe aí no período da noite, na noite de sábado, sempre madrugada de sábado para domingo, dentro de sua programação. Mas para quem não viu, ou para quem viu e quer rever, tem a opção lá no Globo.com, a luta na íntegra entre Mike Tyson e Evander Holyfield, com a narração do Galvão. Porque com Galvão é mais emoção. Coloca a vinheta do Filipão ali. Eu acabei colocando a vinheta errada, eu coloquei a do Errou! Mas essa vinheta acaba saindo bem a calhar aí para o próximo assunto que a gente vai trazer, porque você, torcedor vascaíno, que estava aí com esperança de que Yaya Touré viesse para a equipe do Vasco, pode tirar o seu cavalinho da chuva, porque o francês não vai vir mais, o Touré, né, ele não irá vir mais jogar para a equipe brasileira, pela equipe do Vasco. Ele alegou motivos pessoais. Ele que havia feito um acordo com o Levenciano, ele que é um dos candidatos à presidência do Vasco, e não vai cumprir esse acordo, está desfeito. O anúncio foi feito na tarde de hoje pelo advogado do próprio jogador. O volante alegou motivos pessoais para não vir aqui para o Brasil. Ele disse o seguinte: eu gostaria de agradecer ao senhor Leven por ter me convidado para ser parte desse projeto maravilhoso e da família Vasco da Gama, mas infelizmente eu não poderia mais fazer parte dele por razões pessoais. Eu não posso me mudar para o Brasil. Obrigado por sua compreensão. Desejo tudo de melhor e sucesso ao senhor Leven, ou Leven, não sei, com o seu projeto, disse o Yaya Touré em vídeo, que a gente até poderia colocar a declaração dele aqui, mas como ele falou em inglês, ninguém ia entender nada, não adianta.
Mas enfim, o Yaya Touré não é mais jogador do Vasco, e você que estava esperando Touré jogando na equipe do Vasco da Gama, você torcedor, ou melhor, você torcedor que estava esperando, agora sim vai entrar a desgreta da vinheta. Errou! Exatamente, Yaya Touré não é mais jogador do Vasco. Agora 17 horas e 49 minutos aqui em Matinhos. E a gente, Lucas Pesco, estava falando aqui sobre a volta dos treinos no Paraná, por conta da autorização dada pela Secretaria de Estado da Saúde, pois lá em São Paulo o plano para a retomada dos jogos do Campeonato Estadual já está traçado. A Federação Paulista de Futebol traçou modelos para a volta do campeonato, mas ainda sem prazo definido. Estádios divididos por zonas e gandulas em jornada dupla. Diz a matéria aqui o seguinte: em discussões para montar o plano para a retomada do Campeonato Paulista assim que houver a liberação das autoridades estaduais, a Federação Paulista de Futebol determinou que cada um dos seus departamentos que produzam um modelo de aplicação com uma regra principal, que funcionem com o menor número possível de pessoas em cada jogo. As propostas incluem até jornada dupla para gandulas, por exemplo, que também trabalhariam na montagem de placas de publicidade em volta do gramado. O acesso de pessoas ao estádio deve ser ainda mais restrito do que aconteceu na última rodada do Paulista antes da paralisação em março, quando jogos como São Paulo e Santos no Morumbi, Corinthians e Ituano no Itaquerão já foram realizados sob vigilância por causa da transmissão comunitária do novo coronavírus na capital. O protocolo que tem sido utilizado no campeonato alemão, que voltou a ter jogos nesse mês, é o da Liga de São Paulo, que também pretende dividir os estádios em zonas. Na Alemanha são 3. A Zona 1, no interior do estádio, onde ficam pessoas fundamentais para o jogo, como atletas, comissão técnica e médicos. A Zona 2, que é a área das arquibancadas, com jornalistas, equipes de transmissão e seguranças. E a Zona 3, que é exterior, nos limites do estádio. Apenas 100 pessoas podem circular em cada setor ao mesmo tempo. A Bundesliga, para quem não sabe é o campeonato alemão, também determinou regras para a chegada das delegações em grupos menores, divididos em vários veículos, o uso de máscaras para quem não está jogando e uma limitação às equipes de imprensa. Em São Paulo, o mais provável é que apenas uma equipe da detentora de direitos terá acesso ao estádio. As coletivas devem ser substituídas por eventos virtuais e os clubes deverão compartilhar material com os veículos de comunicação. Enfim, para quem trabalha na imprensa vai ser uma beleza, né? Que vai receber tudo mastigado dos clubes, mas para o torcedor mesmo, né, ainda não vai mudar nada, né? Nada de arquibancadas liberadas para as partidas, segundo esse plano para a retomada do Paulistão, que ainda não tem prazo definido. Lucas Pesco. É hora dos clubes se reinventarem, né? O Corinthians já havia mencionado há um tempo atrás que pretendia vender cadeiras dos jogos para colocar a fotografia dos torcedores na arquibancada. Assim como o Grêmio já fez isso com Ladrinas, né? No estádio dele há algum tempo atrás. Já fez isso. É hora dos clubes se reinventarem e colocar, fazerem algumas novidades para o torcedor se sentir mais inteirado, até porque a torcedor voltar para um estádio assistir um jogo de futebol, para quem costuma assistir no estádio, é muito grande. Concorda, Ricardo? Concordo. Eles podem fazer também aquele esquema dos times da Alemanha, né, de colocar no sistema de som a torcida gritando, né? O duro é se o time perder de 4-0, que nem aconteceu lá na Alemanha. E daí o time tá lá perdendo, na finaleira do jogo, todo mundo desanimado em campo, e o som da torcida. E a torcida comemorando, mas é melhor comemorar do que vaiar. Exatamente. Agora, 17 horas e 52 minutos, está chegando aqui ao final a edição desta quarta-feira, 27 de maio, do nosso Bola Ativa. Lembrando a você que esse programa vai estar disponível amanhã em podcast no nosso canal do YouTube. Também teremos aí a entrevista com o Cauê Pampucci, separada bem um vídeo todo especial aí pro Cauê salvar e mostrar pros amiguinhos dele. Os amiguinhos dele eu faço parte. Lembrando também que o de ontem, né, a entrevista de ontem, ela já está, né, no YouTube. Para você que quiser assistir a entrevista de ontem, já está a entrevista e o programa de ontem
no canal do YouTube Bola Ativa. Enquanto a gente for fazer essas entrevistas gravadas, né, pré-gravadas para colocar no ar aqui durante o programa, a gente vai fazer assim, a gente vai colocar sempre 2 vídeos por dia, um com o programa na íntegra e outro com a entrevista em separado. A partir do momento que a gente receber convidados aqui, que eles vão ficar mais tempo, vão bater papo, vão conversar aqui com a gente, aí é tudo num vídeo só, mas isso é mais pra frente. Agora, 17 horas e 53 minutos, estamos terminando por aqui, agora com a Hora do Ângelus. Até amanhã, ouvinte.